Tá com som? Boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo que está chegando. Mais uma live, ó, que legal. Cláudio, Cleise, todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. Cláudio, que esteve aqui semana passada, obrigado pela nossa live muito legal sobre LGPD. E nós vamos fazer outra, já sabe. Mariana Barbosa, minha ex-colega na Secult, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua presença aqui, Mari. Todo mundo chegando, todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Nossa convidada, Aline Akemi Freitas, acabou de entrar aqui. Já vou adicioná-la. Vamos lá. Opa! Vamos lá. Hoje, então, a live, ó, que legal, com o tema Direito à Cultura e Terceiro Setor. Dona Nana, minha mãe, chegando aqui também. Um beijo para você. Opa! Então, deu alguma coisa errada aqui no acesso da Aline. Vamos ver. Eda, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Aline já está a postos, nós já vamos recebê-la aqui. Então essa é a live, olha que legal, toda terça-feira, aqui às 18 horas com a gente, fechando o mês de agosto hoje, Direito à Cultura e Terceiro Setor, com a Aline Akemi Freitas. Logo, logo a gente vai disponibilizar a agenda de lives do mês de setembro, mas já temos grandes nomes confirmados para o mês de setembro aqui comigo. Vamos ter vamos falar sobre a implementação do Miroski em Belo Horizonte, já na terça-feira, com Marcela Aguiar. Vamos estar com a Carolina Gabas falando sobre assistência social e as organizações. Vamos ter o professor Eduardo Sazzi falando sobre a reforma tributária e as organizações da sociedade civil. Vamos ter uma convidada internacional, a Joceline Eva, para falar sobre o panorama internacional de atuação das organizações. E vamos fechar o mês com o JP Vergueiro, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Aconteceu alguma questão que a Aline não conseguiu entrar. Eu não entendi aqui qual foi. Vamos ver. Estamos tendo algum probleminha aqui de conexão, mas já já a gente resolve. E esse Aline já deve estar entrando aqui a qualquer segundo. Pronto! Opa, chegando aqui a Aline. Então, todo mundo que está aí chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Aline, seja bem-vinda aqui à live. Ó, que legal! Tudo bom, Lucas? Tudo bom, pessoal? Beleza, você me ouve bem? Tudo certinho? Eu te ouço. Você me ouve também? Massa, ótimo, vamos lá, vamos começar então. Seja muito bem-vinda. Desde já lhe agradeço por aceitar esse convite. Para quem não sabe, a Aline é mãe recente, tá com um bebezinho aí, então, além do agradecimento, dar os parabéns a ela e um agradecimento duplo, né? Porque também disponibilizar esse pouquinho de tempo aí para a gente é uma honra muito grande recebê-la aqui por tudo, mas também por isso, tá bom? Então, queria desde já te agradecer. Imagina, Lucas, eu que agradeço e fico honrada pelo espaço também, poder participar e contribuir com os debates. Legal, Aline. Então, é o seguinte, a gente tem uma tradição aqui, eu geralmente não apresento os convidados, eu deixo que os próprios convidados e convidadas se apresentem, porque assim a gente dá a oportunidade da pessoa destacar a sua trajetória, enfim, o que está fazendo agora, e é isso, a bola é contigo, então, para se apresentar aí para a nossa audiência. Bom, meu nome é Aline, eu sou advogada, atuo há 15 anos com organizações, especialmente com organizações da cultura, né? Tive uma passagem pela Secretaria-Geral da Presidência, nas discussões sobre a agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil, trabalhando lá com o pessoal de peso, né, da Secretaria-Geral. E, enfim,
minha dissertação de mestrado é nessa área também, para debater principalmente a parte de formato de análise de prestação de contas das parcerias, né? Que depois, enfim, se transformou num livro depois dessa minha experiência também lá em Brasília. Mas eu costumo dizer que eu sou, na verdade, uma amante desse tema das parcerias. É a minha missão, eu acho, como advogada e como acadêmica, tentar estudar e aprofundar os estudos nessa linha de facilitação, na verdade, né, dessa relação entre Estado e as organizações. Muito legal, hein? Então, enfim, o que foi possível contribuir e trocar em especial, né? É uma troca muito grande que acontece nesses estudos. Que legal, muito bacana. Para o Bruno que perguntou aí, hoje a gente vai falar sobre direito à cultura e terceiro setor, que é exatamente o nome desse livro aqui, que é o livro da Aline, tá? Eu sempre gosto de mostrar aqui as obras dos nossos convidados, então esse livro é muito bacana, um livro de referência para quem atua no campo da cultura, das parcerias no campo da cultura. Eu terminei de ler há pouco tempo, na verdade, já um mês passado, porque eu já estava querendo convidar a Aline para participar aqui com a gente, e achei super interessante o livro. Ela faz uma abordagem e traz a teoria de Norberto Bobbio, né, a questão toda do Estado enquanto fomentador da ação das organizações, né, especialmente no campo da cultura, e achei muito interessante essa abordagem, e por isso sempre nesse interesse de trazer a Aline para cá, até porque, Aline, eu tive também uma passagem aqui pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, trabalhando numa superintendência de promoção cultural, justamente na política de fomento. E quando li o seu livro, eu me remeti, né, já faz 10 anos isso, que eu tive na Secult Bahia, me remeti a muitas das coisas que eu via por lá. E eu queria começar essa conversa trazendo algo que eu passei, né? A gente fomentou um livro de poesia de um senhor que escrevia poesia e tal, e ele pegou lá um recurso de 5 mil, 6 mil reais, um recurso muito pequeno, para lançar um livrozinho de poesia dele, prestou conta de tudo, muito bem feito, trouxe a cota de livros que é obrigatório trazer para distribuir nas bibliotecas públicas da Bahia, mas ficou um probleminha que foi uma nota, sei lá, de 200 reais, uma nota de 20 reais, enfim, uma nota pequenininha, de 50 reais, que seja, que não era uma nota, era um recibo. E, na época, o coordenador da prestação de contas veio, assim, muito chateado com isso, dizendo, olha, eu estou com um técnico parado por causa de uma nota de 20 reais de um projeto que está perfeito. Nós estamos vendo que está perfeito, mas por causa de uma nota de 20 reais, de 50 reais, eu tenho um técnico parado, eu tenho um estoque de prestação de contas enorme e um técnico parado por causa de 20 reais. Claro que isso se resolveu, 20 reais não é impeditivo, mas, assim, é isso, né, que tem que parar os processos de prestação de contas de um projeto sociocultural. Fala um pouco para a gente da sua experiência nesse sentido também. Enfim, até é um pouco o livro, né? No meu trabalho de advocacia, né, me deparava muitas vezes com situações como essa, né, Lucas? De projetos que tinham sido totalmente realizados e que aí enfrentavam problemas na prestação de contas na parte financeira, né? E aí, às vezes, era um recibo no lugar de uma nota, ou, enfim, a falta, né? A gente tinha lá atrás uma regra, por exemplo, que obrigava as organizações a fazerem, de fato, um processo licitatório para poder contratar os fornecedores, né? Só que, claro, a lei de licitações, ela foi criada para o ente público, né? Então, ela exige uma série de procedimentos que muitas organizações não têm condição realmente de seguir e não faz sentido mesmo, né? Obrigar que as organizações façam um processo licitatório, assim como os órgãos públicos fazem, né? Então, assim, tinha uma porção de regras que era, na minha visão, eram excessivas para as organizações e que acabava gerando problemas nas prestações de contas, né?
Então, isso me instigou a estudar de uma forma mais aprofundada, para saber se, do ponto de vista teórico também, fazia sentido que o Estado fizesse esse tipo de exigência para as organizações, né? E assim nasce um pouco o livro, né? E o estudo que eu fiz em cima do livro. Inclusive para saber se, no fim das contas, os tribunais de contas olhavam para isso da mesma forma como o Ministério, no fim das contas, né? Por exemplo, o Ministério da Cultura. Se a rigidez na análise era a mesma no Executivo que era no Tribunal de Contas, né? E em algumas coisas a gente chegava à conclusão de que sim, né? A postura do executivo era aquela justamente porque o Tribunal de Contas entendia aquilo como um problema na parceria, né? Então, assim, eu vi muitas organizações terem que devolver recursos nas parcerias por conta de questões como essas, né? E aí, por mais que as justificativas fossem apresentadas e elas fizessem todo sentido, a decisão era pela devolução porque tinha descumprido ali uma regra ou alguma coisa nesse sentido, né? Só que, no fim das contas, a organização não tinha aquele valor para devolver, porque ela realmente aplicou na execução do projeto, né? E a organização, muitas organizações não têm de onde tirar esse dinheiro, né? Então, a gente via muitas organizações passarem por isso, né? Isso até aconteceu bastante no caso dos pontos de cultura, né? Que a gente tinha as organizações, né? O programa Cultura Viva, da forma como ele foi concebido lá atrás, ele era formalizado por meio de convênios, né? E aí esses convênios tinham uma série de burocracias, então, por exemplo, essa obrigação de licitar, né? Aí você imagina, a gente teve, por exemplo, uma entidade que a gente assessorava que tinha que implantar um ponto de cultura numa aldeia e o primeiro valor de repasse era para aquisição de um kit multimídia. Só que na aldeia não chegava nem luz, então não tinha razão para a entidade adquirir o kit multimídia, né? Então, o objeto, na verdade, da parceria era que a organização, no fim das contas, ajudasse aquela comunidade, né, a manter as suas tradições, né, aos seus rituais, enfim, e passasse isso para as gerações que estavam ali. Então, o kit multimídia, no fim das contas, estava um pouco deslocado, né? Inclusive da estrutura que tinha, né? De toda forma, a entidade fez um super esforço com um gerador para conseguir, enfim, colocar para funcionar, mas no fim das contas acabou não fazendo licitação para poder adquirir esse kit multimídia. E aí o Ministério estava exigindo a devolução dos recursos, né? Enfim, porque ele julgou que tinha esse problema. Então, assim, e assim como esse, no caso dos pontos de cultura, a gente teve acompanhou muitos casos em que houve a necessidade de devolução de recursos. Até por isso, acho que isso foi um ponto bastante discutido na época da Lei 13.019, e que eu acho que, no fim das contas, a lei enfrentou, né, bem essa questão, prevendo ali uma metodologia, né, que o poder público fizesse uma análise olhando o cumprimento das atividades, né? Então, no seguinte sentido, olha, se a atividade foi realizada, a prestação de contas está aprovada, né? A não ser que tenha algum indício de fraude, algum problema, é que a gente vai olhar a prestação de contas financeira. Mas se a gente avaliou o projeto, entendeu que aquele volume de recursos era suficiente para executar aquelas ações, e assim foi aprovado, se a entidade entrega, né, toda a atividade realizada,
basicamente significa que ela aplicou o dinheiro na execução daquelas atividades, né? E assim um pouco foi estruturada a Lei 13.019 em relação a essa questão da prestação de contas. Mas, a bem da verdade é que a gente enfrenta bastante resistência dos órgãos de controle na aplicação desse formato novo, né, de análise de prestação de contas. Então, por mais que a lei tenha tentado, de alguma forma, reverter essa situação ou mudar, né, o formato de análise para que situações como a que você colocou, como a que eu vivenciei também com organizações não acontecessem, né, e que a gente realmente olhasse para as atividades e valorizasse as atividades que as organizações realizam, a gente enfrenta e vem enfrentando aí uma resistência pelos órgãos de controle em aplicar essa nova metodologia de análise das prestações de contas, né? Enfim, não sei se eu falei muito no fim das contas Não, na- sobre essa pergunta e acabei embolando um monte de tema, Você mas trouxe várias questões aí que dá pano para várias outras perguntas. O André Carvalho já trouxe um aqui, mas eu queria voltar um pouquinho. A gente conversou um pouquinho antes da live, e tal, e você trazia as questões dos corpos estáveis, falar um pouco sobre essas questões dos equipamentos culturais, né, as companhias de dança, de teatro. Aqui na Bahia eu tenho dialogado muito com os grupos de capoeira, né, as associações culturais de capoeira, os próprios terreiros de candomblé, né, que, a rigor, não se registram como organização religiosa, mas como associações culturais e religiosas. Então, fala um pouquinho para a gente desses conceitos, desse entendimento sobre corpos estáveis, equipamentos culturais, sobre os próprios eventos culturais, calendarizados, etc. eu acho que no fim das contas, Lucas, isso vem para ilustrar a importância das organizações na cultura, né? Então, claro, a gente tem uma série de produtores que são empresas, né? Mas, assim como em outros segmentos sociais, na cultura, a participação das organizações, ela é essencial, né? Não só para gestão dos museus, né, por exemplo, ou dos teatros, né, desses que a gente chama de equipamentos culturais, e gestão ou criação ou manutenção dos corpos estáveis, que são as orquestras, as companhias de dança, as companhias de teatro e etc., mas também na própria promoção da cultura, né, na valorização da cultura tradicional. Enfim, as organizações têm um papel de uma relevância indiscutível na cultura, né? E elas atuam em todos os segmentos culturais, né? Desde da parte de leitura, dança, teatro, música, até, enfim, são muitos os segmentos que as organizações atuam e elas de fato têm, enfim, uma importância muito grande no fazer, no manter, no valorizar, no promover cultural, né? E aí elas, no fim das contas, atuam das mais variadas formas, né? Desde o que a gente chama de atividades continuadas, né, que são essas organizações que têm ali uma programação específica, anual, já tem ali uma vocação específica, até as entidades que promovem projetos mais pontuais, né? Então, enfim, seja com datas específicas ou seja com projetos pontuais em comunidades que envolvem, no fim das contas, várias atividades, né? Na verdade, assim, já vi uma série de entidades que atuam, por exemplo, em municípios pequenos que fazem
completamente, às vezes, da própria Secretaria de Cultura do município, Sim. né? Elas atuam quase que em substituição mesmo ao poder público, né? Em algumas localidades. Então, assim, as organizações, de fato, no segmento cultural têm uma relevância que é de suma importância, assim, né? A ponto de a gente, se não tivesse as organizações da cultura, ter um déficit bastante grande, né? No fazer cultural, né? Legal, Aline. Temos duas perguntas, mas antes eu queria mandar um alô aqui especial para o pessoal da Mãos do Iaco, lá do interior do Acre, de Sena Madureira, parceiro nosso. Eles têm um grupo de empreendedores, trabalha com artesanato, velas, etc. Então, um beijo grande aí para essa turma que está assistindo a gente, que é um parceiro, que está buscando informação, está buscando se organizar para valorizar a cultura, a valorização de uma identidade cultural daquela região do Acre. Então, Aline, fico muito feliz de poder a gente estar falando para o Brasil inteiro, inclusive para o interior do Acre, né? Então, isso é muito bacana. Também queria dar um alô especial aqui para o André Carvalho, que é um advogado que trabalha com organizações no Recife, e o professor Bira, aqui da Faculdade de Contábil aqui da UFBA, e que os dois trazem perguntas. O André Carvalho ele fala que sempre entendeu que as organizações do campo cultural deveriam atuar mais com prestação, num regime mais de prestação de serviço do que convênio, porque o convênio ele impedia uma série de custos, né, de manutenção, enfim. E o professor Bira, ele pergunta especificamente a você, você acha que no campo cultural existe uma cultura, entre aspas, de que o financiado, né, as organizações, sempre vão desviar os recursos ou apresentar documentos fraudulentos? Em relação à segunda pergunta, desculpa, Lucas, você pode repetir a primeira? A primeira é o André Carvalho, ele diz que ele entende que as organizações deveriam trabalhar num regime muito mais parecido com a prestação de serviços, especialmente quando tem a coisa de natureza continuada, os teatros, as companhias de dança, enfim, do que com convênios, porque os convênios sempre tinham problemas de financiamento de algumas rubricas, por causa de equipe, manutenção, etc. No fim das contas, assim, em relação à primeira, né? É, existe, assim, eu acho, uma questão realmente de que se tinha uma compreensão sobre o convênio de alguma forma equivocada. Assim, historicamente, o convênio não foi feito para parcerias entre o Estado e as organizações, né? Ele foi criado lá atrás para parcerias, no fim das contas, ou para repasse de recursos entre entes federativos. Então, o convênio foi criado para a União repassar dinheiro para o Estado, ou para o Estado repassar dinheiro para o município. E daí as exigências de que o convenente tinha que fazer licitação, tinha que seguir uma série de regras. No momento em que os convênios começam a ser celebrados com as organizações, o Estado basicamente faz o quê? Repassa essas regras para as entidades, sem pensar que, no fim das contas, as entidades têm uma dinâmica diferente, né? Elas estão no universo privado, não no universo público, né? Então, a gente costuma dizer que, assim, as regras de direito público, elas deveriam, claro, ser aplicadas para as organizações, mas respeitando a natureza delas, de privado, né? E isso não acontecia. Então, o que no fim das contas gerava? Uma obrigação para as organizações que muitas vezes era de uma burocracia que não fazia nenhum sentido ou que extrapolavam até mesmo a capacidade da organização, porque ela, de fato, assim, não porque ela não era capaz de fazer, mas porque no fim das contas ela tinha a estrutura que era compatível com a atividade que ela executava e não para poder cumprir com toda essa burocracia estatal, né? Então, no fim das contas, assim, na minha avaliação, não é que o convênio não deveria haver o financiamento pelo convênio,
Mas, quando o convênio começou a ser usado para organizações, deveriam ter pensado em regras específicas para os convênios entre o ente público e as organizações, que foi um pouco do que tentou ser trabalhado no marco regulatório, né, no MIROSC, na Lei 13.019, de pegar justamente esses pontos em que a gente falava de analogias indevidas, né, que é essa transposição da regra do público para o privado, e trabalhar essas regras para adequar elas à característica das organizações, né, a essa característica de privado. Então, enfim, em resumo, para talvez responder de forma um pouco mais objetiva a pergunta, o que eu acho que o convênio, da forma como ele foi pensado inicialmente, sim, talvez ele não deveria ter sido usado para as organizações, né? E aí que eu acho que talvez na década de 90 tenha havido um esforço para criar instrumentos específicos, né? O caso do termo de parceria, por exemplo, né? Mas que no fim das contas acabou sendo usado meio ali como convênio e aí assim seguiu os anos, né? Mas aí para entrar já na segunda resposta, fazendo uma conexão com a primeira, eu acho que no fim das contas o que acontece é que há uma dificuldade grande em qualquer novidade, né? Tanto é que é isso, na década de 90 vem ali a criação do termo de parceria, do contrato de gestão, que a princípio, em especial o termo de parceria tem uma outra lógica, né? Ou deveria ter uma outra lógica, uma tentativa também de olhar mais para o resultado da ação da organização, mas você tem sempre uma força dentro da administração pública para puxar ela para o controle que ela conhece, que é o controle público, que é esse olhar de que precisa olhar para o financeiro dessa forma, precisa olhar para os procedimentos de execução do financeiro dessa forma, e que não é só a ação que vale, né? Você precisa ter ali um controle rigoroso. Então, tem essa força dentro da administração que vai impedindo que se avance para um modelo mais propício para as organizações, ou mais adequado às organizações. E daí que, na minha opinião, se cria um processo, né, que a gente chama de criminalização burocrática para as organizações, para dizer que as organizações executam os recursos de forma fraudulenta, que elas não seguem as regras, né? Mas que em grande parte da história, no fim das contas, não é que a gestão é fraudulenta. Claro, assim como em todos os segmentos, tem aqueles que gerem os recursos de forma duvidosa, né, ou questionável. Mas, pelo menos assim, até no meu livro, eu fiz um estudo assim, né, de decisões do Tribunal de Contas para tentar fazer uma avaliação se de fato a execução daquelas parcerias eram fraudulentas ou se, no fim das contas, o indeferimento da prestação de contas era por questões procedimentais, né? E eu chego numa conta de que, no fim, 2/3 das decisões eram de indeferimentos da prestação de contas por questões procedimentais, e não porque as entidades não tinham executado o projeto, ou tinham desviado recursos, ou que se questionava a boa-fé das entidades. Então, por isso que a gente fala, no fim das contas, de um processo de criminalização burocrático, porque a burocracia para a execução das parcerias era tão grande que as entidades tinham as prestações de contas indeferidas, e isso foi gerando esse estigma de que as organizações executavam as parcerias com fraude, desviavam recursos, etc. Quando, na verdade, não era bem essa a história, né? Muito interessante. Então, enfim... Acho... Muito interessante por causa desse estigma. O Dr. Tomás de Aquino, ex-promotor de justiça também, esteve aqui numa live comigo, e ele disse, olha, eu tive muitos anos, mais de 20 anos como promotor de justiça na área do terceiro setor, e eu tive
2 autuações por suspeita de fraude, mesmo assim elas não se comprovaram no fim das contas. Então, quer dizer, em 20 anos eu tive 2. Então é muito... O Dr. Paulo Ralph Martins falou a mesma coisa aqui, e esse estigma é muito delicado, né? Porque, claro, todo setor, né, qualquer setor, você tem gente que preza pela ética e gente que não preza pela ética, mas o estigma que recai sobre as organizações é realmente lastimável que seja dessa forma, né? E no seu livro você aponta muito bem as questões que são muito mais procedimentais e burocráticas do que de mérito. O mérito cultural e da parceria cultural estava feito, estava concluído, né? Exatamente. Legal, Aline. Queria também só registrar também aqui, para não deixar passar, que está assistindo a gente, a Aline Gonçalves, pesquisadora da FGV, advogada da SBSA Advogados, premiada aí internacionalmente. Aline, um beijo para você. Estou esperando você aqui na nossa live também, hein? Uma hora, sei que você está no seu doutorado aí a milhão, mas uma hora dê a honra aqui de conversar comigo. Tenho certeza que vai ser muito interessante, tá bom? E registrar também que tem a Socorro de Oroz, no Ceará. Então, veja que a gente está aí transmitindo para o Brasil inteiro, especialmente aí para o interiorzão do Brasil. Eu fico muito feliz quando as pessoas dos interiores também, né, as capitais são importantes, mas essas informações chegarem no interior do país são muito importantes, muito caras para o nosso instituto, né? Então, fazer esse registro é muito interessante. Bom, Aline, você traz, já voltando aqui para as questões, algumas no seu livro, e aqui também a gente já falou um pouco, sobre algumas possibilidades jurídicas dessas parcerias no campo cultural, né? Você citou já aqui o Miroski, a Lei Cultura Viva, que trata dos pontos de cultura. A gente está falando também, de repente, das OS, né? Hoje você tem OS administrando espaços culturais, as próprias OCIPs, né? E a gente outro dia escreveu um texto, inclusive, sobre a questão da Lei Aldir Blanc, né? E o Miroski, né? A gente ouviu por aí um determinado representante de poder público dizer que era impossível compatibilizar a Lei Aldir Blanc com o Miroski. A gente aí inquieto com isso, a gente resolveu, eu conversei contigo, a gente conversou com o querido Carlos Paiva, que foi do MINC também, foi secretário de fomento no MINC, no Ministério da Cultura, e a gente junto escreveu esse texto. Eu queria que você falasse um pouco dessa gama de possibilidades de parcerias culturais. E aproveitando para dizer ao pessoal que eu vou disponibilizar o link desse texto aqui agora, enquanto a gente estiver respondendo, eu já vou disponibilizar o link desse texto para vocês, quem tiver interesse, falar. Então fala um pouco dessa gama, dessa possibilidade de parcerias em diversos instrumentos jurídicos possíveis. A gente tem... Hoje o convênio não é mais, né, uma possibilidade, né? A Lei 13019, o Miroski, trouxe, né, essa proibição de usar o convênio para as parcerias. Então, hoje, basicamente, a gente tem o Miroski com o termo de fomento, o termo de colaboração, né, para a celebração das parcerias. A gente tem também a legislação de organizações sociais para a celebração dos contratos de gestão. Temos também a legislação das OCIPs para a celebração dos termos de parceria. E na área da cultura, a gente tem também a Lei Cultura Viva, que trouxe também um instrumento específico para a celebração de parcerias nesse âmbito com os pontos de cultura, os pontões de cultura, né? E aí, enfim, no fim das contas, tem uma série de parcerias que são celebradas das formas mais diferentes possíveis, né? O poder público, em algumas regiões, tem usado bastante o modelo de OS para fazer a gestão de equipamentos públicos, né? Então, de teatros, enfim, de programas públicos, fazendo o repasse de recursos, e aí as entidades, no fim das contas, acabam cuidando da programação dos espaços ou dos corpos estáveis, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, no estado, a gente tem basicamente os equipamentos culturais sendo geridos por organizações sociais, que são entidades sem fins lucrativos, né, de natureza privada, que são aí qualificadas como organizações sociais pelo Estado de São Paulo.
Aí o Estado basicamente faz um processo de chamamento para poder selecionar as organizações que vão gerir esses espaços e cuidar da programação, e assim a gente tem esses espaços aqui como a Sala São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, enfim, no interior do estado também a gente tem o Museu Portinari, e aí tem uma série de programas e espaços que são geridos por essas organizações. Tem um questionamento grande em cima desse modelo, né? Se seria, de alguma forma, o Estado colocar a sua obrigação para as organizações ou terceirizar alguma coisa nesse sentido, se de fato o contrato de gestão é uma parceria mesmo ou não. Mas no fim das contas é assim que alguns entes têm realmente gerido seus espaços públicos. O termo de parceria hoje tem sido bem pouco utilizado, né? Ele já foi pouco utilizado e agora acho que está sendo menos utilizado ainda, né? Principalmente depois que o Miroski veio, né? Até porque, na minha opinião, o Miroski vem com uma série de regras já, né, de execução, facilitando para o próprio gestor, né? No fim das contas, a gente tem também, dentre todos esses instrumentos que existem, muitas vezes uma confusão. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui também no município de São Paulo, eu fico usando São Paulo de referência, que é onde eu tenho mais referência até dos instrumentos que são celebrados, mas aqui no município de São Paulo, por exemplo, a gente teve o caso do Teatro Municipal, né, que há alguns anos teve um processo de seleção aqui, em que se colocou que o instrumento que seria celebrado seria com base no marco regulatório, né, no Miroski, mas ele tinha ali toda uma característica com regras, por exemplo, que não eram nada adequadas ao marco regulatório. Então a gente ainda encontra ali algumas confusões, eu acho, sabe, por parte do poder público, na escolha do melhor instrumento, ou até mesmo em ter a consciência de que você não pode mesclar os instrumentos, né? Ou você opta por usar você precisa usar todas as regras daquele instrumento que você seleciona, né? Agora, o fato é que para a celebração de parcerias entre o Estado e as organizações, basicamente hoje a gente tem o Miroski, o contrato de gestão, né, pelas OS ou o termo de parceria pelas OCPs. Então, quando, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, trazendo um pouco do que a gente colocou, né, no texto, assim, quando vem a lei e diz que os entes públicos vão poder celebrar parcerias, né, com as organizações, claro, tem ali alguns formatos que a própria lei prevê, né, como prêmio, contratação, mas ele menciona a parceria também. Então, nesse caso, eu não vejo, né, como a gente não pensar no marco regulatório que hoje tem, na minha opinião também, o formato ali mais adequado e mais seguro para que as parcerias sejam celebradas, né, com as regras bem definidas, enfim. E do ponto de vista teórico, com o melhor modelo de controle, né? A única ressalva que eu faço, que já no comecinho eu pontuei, é a relutância dos órgãos de controle em seguir o modelo que está colocado na lei. Mas, de fato, assim, quando a lei do auxílio emergencial para a cultura fala na possibilidade de celebração de parceria, o Miroski, enfim, está absolutamente habilitado a ser um instrumento para que essas parcerias sejam celebradas, né?
Legal, né? Você falou dessa confusão de mesclar os instrumentos jurídicos o regime, né, dessas parcerias, e me veio à tona um caso que eu estou acompanhando, que não é da cultura específico, mas que tem tido algumas questões nesse sentido, que é, é um termo de colaboração, mas eles estão cobrando prestação de contas mensal, enfim, é o mesmo regime que está usando para as OS aqui no estado da Bahia, eles estão usando para um termo de colaboração, a mesma coisa, eles não tem nenhum tipo de diferença. Eles estão cobrando de forma... E aí os termos, o monitoramento e avaliação nunca foi feito, nunca foi mandado nenhum tipo de relatório para a organização, tal, então cobrando, nível de cobrança para a organização, sem uma contrapartida por parte do poder público naquilo que lhe compete, né? Indicando supostos desacertos na execução que não foram apontados, que deveriam ter sido apontados caso eventualmente ocorresse no monitoramento e avaliação, então joga no colo da organização, e um representante da secretaria foi a uma live acusar a organização de irregularidade, quer dizer, um absurdo, assim, muito grande, e desculpa até trazer esse caso, assim, mas que só é representativo, não é especificamente da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, nem da cultura aqui, mas que acontece muito por aí, não só na cultura, em outros campos e também na cultura, né? Acredito que você já se deparou com isso também, talvez não tão bizarro assim, mas deparou com casos assim também na sua experiência, você relata algumas dessas questões aqui no seu livro. Sem dúvida. Lucas, isso infelizmente é recorrente, assim, eu acho que tinha, enfim, antes eram os convênios e basicamente, até o que eu mencionei, assim, quando veio na década de 90 o termo de parceria, não sei se com tanta clareza se tinha o objetivo de mudar um pouco essa dinâmica, da mesma forma como foi feito no marco regulatório, né, em que de fato, uma porção de questões dessa foram trazidas para o debate, foram enfrentadas, né, realmente, mas já na década de 90 tinha um pouco esse objetivo, né, de mudar o viés e fazer um instrumento que fosse mais próprio das organizações. E, no fim das contas, o que a gente viu, né, antes do marco regulatório, é que os termos de parceria, por exemplo, eram aplicados da mesma forma como os convênios, né? Então, acho que é um pouco essa força de dentro da administração que tem ali uma metodologia de controle na cabeça para as organizações, e que é isso que eles seguem como mantra, assim, independente do que está previsto na lei, né? E aí, o que só me entristece é que muitas vezes o controle em cima das organizações ele é muito mais rigoroso do que outros controles que são feitos, né? Então, no fim das contas, assim, a gente uma comparação um pouco rasa, né? No fim das contas, sem uma análise muito mais apurada, mas assim, a gente vê que o Estado ele tem incentivos não só para as organizações, tem o que a gente chama, né, dessas ações de fomento, não só para as organizações, mas essa função de fomentador do Estado, ele serve também para empresas, por exemplo, né? Então a gente vê aí uma série de empresas tendo benefícios fiscais, né, isenções, enfim, que são nessa linha da atividade de fomento, né, da administração. E o controle em cima desse fomento, né, para outros segmentos ou para as empresas são infinitamente menores do que são para as organizações, né? Então, no fim, acho que realmente existe esse processo de criminalização, assim, né, das organizações. E por mais que isso tenha sido dito bastante já, a gente vê um cenário atual mesmo, né, de pouca mudança em relação a isso, né? Acho que no fim das contas, assim, talvez até a gente tenha um cenário pior, né, no fim das contas, o que vem piorando em relação a isso, o que no fim das contas talvez
seja um diferencial é que hoje a gente praticamente não tem recurso para ser repassado para as organizações, né? Na área da cultura, por exemplo, é, no âmbito federal, por mais que o Fundo Nacional de Cultura tenha recursos e etc., assim, agora veio o auxílio emergencial, que vai usar aí parte dos recursos do Fundo Nacional, mas ano após ano a gente vê o Fundo Nacional não ser executado, né? Não ter os recursos liberados para poder celebrar parcerias com as organizações. Então, enfim, a gente tem uma escassez de recurso muito grande também, né? Pegando o gancho aí nesse tema, o que você tem a dizer para a gente, para as organizações que estão assistindo, produtores culturais, enfim, sobre a captação de recursos privados, né? Ele existe, né? A questão também do desconto do imposto, enfim, daquele do doador, dos mecanismos de fomento. Fala para a gente um pouco sobre isso também. As leis de incentivo, né, elas são, enfim, muito importantes para a execução da cultura, né? O que só é uma grande questão acho que nessa seara, assim, né, ou nessa questão das leis de incentivo é o acesso só que as pequenas organizações, no fim das contas, acho que não têm as empresas, né? Então, no fim, assim, as leis de incentivo são realmente muito importantes para a execução e para o funcionamento da cultura, mas, em especial, por exemplo, se a gente for mencionar a Lei Rouanet, uma das críticas que se faz é da dificuldade de captação pelos pequenos produtores, né? Porque no fim das contas paga imposto, né? Ou pode destinar uma parte do imposto de renda para os projetos às grandes empresas, e aí tem acesso às grandes empresas, às grandes organizações, né? Ou os grandes produtores. Já nas leis locais, né? Nas estaduais ou nas municipais, aí sim você consegue que pequenos produtores tenham um pouco mais de acesso, né? As empresas que pagam, por exemplo, ICMS, no caso do Estado, ou empresas que pagam ISS, no caso das leis municipais. Só que aí, nessas esferas também, o volume de recursos que os estados e os municípios abrem mão de receber do imposto é menor, né? Então, você tem, por exemplo, aqui na lei estadual, normalmente o recurso acaba em agosto. Nossa. Então, quem conseguiu o patrocínio até agosto, ótimo. Quem não conseguiu tem que esperar até o final do ano para ver se o governador vai liberar um adicional para poder ter o projeto patrocinado. Então, é isso. No fim das contas, no âmbito estadual e no âmbito municipal, você tem uma renúncia que ela é menor, e aí, quem já tem o projeto aprovado, quem já tem alguma conversa engatilhada com o patrocinador, eventualmente consegue os patrocínios. Se não, tem que esperar de novo no próximo ano para que abra de novo a renúncia. Agora, a gente está enfrentando um momento bastante delicado, né? Por conta da pandemia, né? A gente tem uma situação de pouca aplicação de recursos, né? E, no fim das contas, discussões sobre a renúncia desse ano, né? O que isso significa, né? A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sei que essa discussão aconteceu, aqui em São Paulo também, se esse ano o município, o estado, vai abrir mão de receber uma parte dos impostos para poder destinar para essas atividades, ou não, se eles, porque a arrecadação já está baixa em grande parte dos lugares, em decorrência da pandemia, se esse ano não vai ter o funcionamento das leis de incentivo, né? Então, essa é uma questão, assim. E aí, já não bastasse a dificuldade dos produtores, principalmente do ao vivo, né, de apresentações e etc. ao vivo, já terem uma grande dificuldade, porque basicamente foram os primeiros a parar
e imagino devam ser os últimos a voltar ao normal, né? Não só pela autorização do poder público, mas pelo receio das próprias pessoas que consomem, né? Que vão aos shows, aos espetáculos, etc. Então, não bastasse essa dificuldade, ainda tem uma dificuldade nesses procedimentos de aprovação, de captação dos projetos, que poderiam tornar o projeto ao vivo um projeto digital ou virtual, né? Então, realmente, assim, o segmento cultural está enfrentando, em especial esse ano, uma dificuldade bastante grande de financiamento das suas atividades. Ainda que, no fim das contas, assim, é um setor bastante criativo, né, para alternativas, e tem contado com alguma solidariedade, assim, de quem acompanha, de quem realmente tem ali uma percepção da importância da cultura e acaba financiando alguns projetos, independente de uso de imposto ou qualquer coisa assim, né? Mas realmente o que a gente tem visto é uma dificuldade grande, né? E os pequenos, que já tinham uma dificuldade grande, passam por uma dificuldade maior. Daí que o auxílio emergencial acho que vai ser bastante importante, né? Mas, enfim, é importante também que os estados e os municípios sejam rápidos na execução desse dinheiro, né? Porque constou lá na Lei Aldir Blanc que se os recursos não forem usados dentro de um período de tempo, eles têm que ser devolvidos, né? Muito interessante. A Núbia traz aqui algumas questões sobre gestão, transparência, a disponibilização dos dados no mapa do IPEA, o compliance. A gente tem discutido muito aqui, Núbia, nas lives do Acho Legal, sobre compliance, sobre governança, sobre transparência. Esses são temas recorrentes aqui nas nossas lives, né? E acho que, obviamente, que as organizações do campo cultural também devem seguir por esse caminho da transparência, até especialmente quando se trata de recursos públicos. Mas eu queria, Aline, a gente está caminhando aqui para o final, já 8, 9 minutos para a gente finalizar. Eu queria pegar o gancho mais uma vez, você trouxe agora, fez um comentário rápido sobre a Lei Aldir Blanc, sobre esse auxílio, né, para as organizações. A gente não vai entrar aqui no auxílio das pessoas físicas, né, no auxílio das pessoas, dos artistas, mas sim das organizações, da própria e daqueles eventuais editais, chamamentos públicos que podem ocorrer. E eu queria que você comentasse um pouco, porque o Renato Dolabella, advogado mineiro, um querido também, um parceiro aqui nosso, ele escreveu um texto agora falando que o decreto de regulamentação da Lei Aldir Blanc, ele também amarrou um pouco esse procedimento ao submeter todo o regulamento, o cadastro, etc., para o Ministério do Turismo, né, que é onde a cultura está hoje alocada. Então, queria que você comentasse um pouco isso para a gente também. No fim das contas, assim, é um cenário complicado, né, porque se impôs um prazo para que estados e municípios executassem, ou usassem os recursos, senão eles precisam devolver, e ao mesmo tempo, assim, ou na verdade o estado e o município é obrigado a ter um plano de uso dos recursos e aprovar isso com o Ministério do Turismo, né? Sem uma certeza, na verdade, de prazos e etc., de aprovação por parte do Ministério. Então, a gente, no fim das contas, que é um pouco desconfiado, né, em relação a prazos da administração pública, fica sempre também realmente com essa percepção de que se criou uma burocracia, no fim das contas, talvez desnecessária, né? No fim, assim, os estados e os municípios vão precisar prestar contas do recurso, né? Então, com um prazo que a gente sabe que é curto para o uso dos recursos, né? Porque, enfim, você trabalhou na Secretaria de Cultura, né? Já trabalhou no Poder Público, sabe como são os prazos da administração. Sim. Quanto, por exemplo, demora para poder soltar um edital de convocação, por exemplo, e aí ter todo o processo de avaliação, né, até chegar no pagamento.
realmente são processos mais longos, precisa passar pela consultoria jurídica, né? Enfim, tem ali todo um processo da administração que já torna, no fim das contas, o prazo que foi colocado para a lei um prazo bastante apertado. Aí, no meio do caminho, você coloca ainda uma aprovação de todo esse procedimento pelo Ministério do Turismo, né, que tem ali, no fim das contas, assim, a cultura ficou sendo uma partezinha da discussão que acontece dentro do Ministério do Turismo, né, e a gente sabe, assim, quem acompanha de perto, assim, no dia a dia, a cultura no âmbito federal, sabe que está longe das coisas estarem organizadas, né, no fim das contas. Então, fica ali realmente um receio bastante grande de que as coisas aconteçam dentro do prazo que elas precisam acontecer e o dinheiro realmente chegue nas mãos de quem é o beneficiário da lei, né, no fim. Então, realmente, assim, a impressão é que, ou pelo menos o receio é esse, né, de que tenha sido criada uma burocracia bem excessiva, criando uma dificuldade grande para que o dinheiro realmente chegue na mão de quem tem que chegar. Muito bom. Gente, então, a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho. Eu queria lembrar todo mundo, então, convidar que toda terça-feira, então, a gente está aqui, live Acho que Legal, em setembro, grandes nomes. Mais uma vez, a gente está muito feliz, porque muita gente bacana também confirmou aí presença nessas lives. Então, a Marcela Aguiar, no dia 1º, a gente abrindo o mês, com a experiência de Belo Horizonte na implementação do Mirosco. Carolina Stutt falando sobre assistência social e a atuação das organizações na segunda semana. Dia 15, terceira semana, o professor Eduardo Sazzi vai falar sobre a reforma tributária e o impacto dela nas organizações da sociedade civil. Na quarta semana, a Jocelyn Eva, do ICNL, que é uma instituição internacional, vai estar falando aqui para a gente sobre o panorama internacional para a atuação das entidades sociais, na nossa primeira live internacional. E, fechando o mês, o JP Vergueiro, João Paulo Vergueiro, que é hoje o diretor executivo da ABCE, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e a gente vai falar sobre o desafio da captação de recursos no Brasil para fechar o mês de setembro. Então, grandes nomes, mais um mês que a gente tem grandes nomes aqui falando com a gente sobre os temas, né, mais importantes que tocam a vida e a atuação das organizações da sociedade civil. Lembrando também que quinta-feira tem a mentoria online com a Bianca Monteiro, nossa parceira aqui do Instituto Acho que Legal, às 19h19, esse mês ela vai estar falando como criar uma organização, e é sem replay, tá? Não vai ficar gravado. Então quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Então assistam, quinta-feira, 19h19, terceiro setor mentoria.com.br, aqui mesmo pelo Instagram, tá bom? E para ficar por dentro de todas as notícias, conteúdos, etc., sobre gestão social e organizações da sociedade civil, nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Na verdade, temos dois, porque um só não deu conta, encheu e a gente teve muita demanda. Então, quem quiser acessar o grupo, manda um direct aqui ou entre em contato com a gente aqui pelo WhatsApp, tá aqui nos comentários aqui, a gente já disponibilizou os contatos, pode entrar em contato que a gente integra vocês no grupo. Então, Aline, palavras finais aqui para a gente rapidinho, que a gente está encerrando, e meu agradecimento, minha gratidão por você ter disponibilizado seu tempo aqui para a gente. Lucas, na verdade eu só tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, participando desse projeto que é tão importante, né, discutindo temas super relevantes das organizações, e agradecer todo mundo que participou e mandou, enfim, perguntas para a gente interagir e conseguir trocar realmente, né? Porque é desses casos que a gente vai enriquecendo o nosso repertório, né? Muito legal. Mais uma vez, agradecimento à Aline. Esse é o livro da Aline Akemi Freitas, Direito à Cultura e Terceiro Setor, tá? Pela Lumen Juris. É um baita de um livro. Recomendo fortemente. Estou botando aqui mais pertinho para o pessoal ver. Então, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Aline. Tá? Terça-feira, toda terça-feira aqui com a live Acho que Legal. Brigadão, tamo junto. Sempre às terças, sempre às 18, sempre com a gente. Valeu. Até terça-feira que vem.
Tchau, tchau, obrigada.